Sejam todos muito bem-vindos de volta à segunda parte desse primeiro módulo, onde nós vamos lidar diretamente com a nossa fonte, que nós escolhemos aqui como o livro The Ideals of the East, de Yokakura Kakuzo. Esse é o primeiro livro dele escrito e publicado em vida. Eu escolhi uma edição de 1920 para a aula de hoje, por questões de praticidade mesmo, né, o que está mais fácil de ser encontrado nos arquivos online. Não trouxe nenhuma imagem aqui, né, por questões de legalidade, etc., né, apesar desse documento já estar em domínio público. Mas, enfim, vamos aqui rapidamente para os trechos que eu selecionei para esta aula. Eu selecionei apenas 3, por causa do tempo que nós temos, né, que é bem curto, mas eu espero que eles já sejam o suficiente para, pelo menos, acender algumas ideias sobre esse recorte temporal que nós estamos nos detendo aqui, né, no começo do século XX, e que suscite aí algumas perguntas, algumas compreensões a mais sobre a temática do nosso minicurso. Então, vamos lá. Diretamente aqui para o nosso primeiro trecho, que na verdade é o parágrafo que abre o livro, né? Esse parágrafo diz: a Ásia é uma só. O Himalaia divide apenas para acentuar duas poderosas civilizações: a chinesa, com seu coletivismo de Confúcio, e a indiana, com seu individualismo dos Vedas. Mas nem mesmo a vastidão nevada consegue separar aquela ampla expressão de amor pelo último e pelo universal, que é a herança comum do pensamento de toda a raça asiática, permitindo-lhes produzir todas as grandes religiões do mundo e distinguindo-os daqueles povos marítimos no Mediterrâneo e do Báltico, que preferem se concentrar no particular e buscar os meios, não o fim, da vida. Então, esse é o primeiro parágrafo, né, que abre The Ideals of the East, né, os ideais do Oriente, né, numa tradução livre. Lembrando que não existe tradução oficial para o português brasileiro, né, então essa tradução aqui fui eu que fiz, talvez ela não esteja 100% adequada, né, mas é o que nós temos aqui. Eu também deixei a versão em inglês original, né, já que, como eu devo ter falado na primeira aula, não lembro se eu falei, todos os livros escritos pelo Kakuzo foram escritos em inglês, né, e foram publicados fora do Japão, e depois, posteriormente, chegaram ao Japão, né, com tradução em japonês. E eu quero começar aqui recortando a primeiríssima frase, né, Asia is one. Essa pequena frase, ela já se tornou um grande símbolo, né, do que viria a se tornar a imagem do Kakuzo, do Okakura, nos próximos anos, né. E também viria a se tornar um grande lema de uma ideologia sórdida, né, que foi se espalhando pelo Japão e legitimando uma série de políticas expansionistas e imperialistas durante as próximas décadas, né, as décadas posteriores. Essa frase, né, eu recortei essa frase para a gente fazer uma breve reflexão, né? É uma frase bem curtinha, em inglês fica ainda menor, né? Asia is one, é basicamente 3 palavras, né? Mas ela já carrega consigo um significado enorme e uma possibilidade gigantesca de interpretações, né? A primeira camada de interpretação, ela foi muito atribuída, assim, né, ela foi construída na década de 30, né, que foi um lema que basicamente fundamentou o pan-asianismo, né, não lembro se a gente comentou rapidamente na primeira aula, mas você com certeza vai ter mais contato com esse conceito nas próximas aulas com a professora Maria e talvez com o professor Ronald também. Então, não precisa se preocupar em entender completamente, né, essa ideologia nos seus dobramentos nos próximos anos, porque isso vai ser abordado posteriormente. Mas nesse primeiro momento, existia sim aliás, estava nascendo, né, uma noção de uma unidade política da Ásia, e com uma função de solidariedade para deter a ameaça ocidental, né? Essa ameaça ocidental
ela viria a ser essas políticas de invasão, de sanções e de uma série de políticas que foram, de medidas que estavam ali prestes a acontecer ou já acontecendo em várias partes da Ásia, né, que faziam um contra-argumento, né, no campo discursivo, assim, de que, na verdade, a Ásia representava uma ameaça para o resto do mundo, né, o tal do perigo amarelo, que viria a ser ali uma grande propaganda política, né, durante o século XX. Então, para deter essa ameaça ocidental, nasceu ali essa primeiro, né, a noção da Ásia como uma unidade, né? Então, Ásia, mesmo a palavra Ásia, né, segundo esses dois autores que eu coloquei, o Sale e o Spilsman, não existia no léxico, né, do leste asiático até esse momento, né? Então, nós estamos falando aqui apenas de um recorte geográfico, estamos falando de uma unidade política e ideológica, né? Então, essa afirmação, ela é muito importante e denota, né, essa necessidade do período. Lembrando que, aliás, informando a você, né, que o Kakura escreveu esse livro enquanto ele estava na Índia, né, e a Índia estava com todo aquele processo, né, de resistência à colonização britânica. Então, ele estava muito ali inspirado pelos movimentos de resistência, né, contra a colonização e etc., né. Então, e logo depois, né, dessa afirmação, ele cita, né, a Índia, né, ele fala do individualismo dos Vedas, né, que o Himalaia, né, ele divide essas duas grandes civilizações, ele menciona a China e a Índia vão aparecer muito nesse livro, né, se você animar de ler ele inteiro, você vai ver que essas duas nações vão aparecer com muita frequência no livro. Mais tarde, essa frase, Asia is One, ela vai se tornar um slogan, e o One, ele não vai mais ser com uma letra minúscula, né? Porque aqui você viu que está escrito Asia is One com o O minúsculo. Anos depois, né, com o revisionismo das obras do Okakura, esse O vai ganhar um maiúsculo, né? E o One vai se tornar uma grande propaganda política, né? O panzianismo. No entanto, né, responsabilizar o Kakuzo por essa popularização desse slogan um tanto quanto injusto, porque essa frase só foi dita, entre aspas, por ele apenas uma vez, que é nesse livro. Tem todo esse contexto que eu expliquei, né, da solidariedade asiática e do contexto político da Índia, né, e também o Kinoshita, esse autor, esse intelectual que eu mencionei aqui nesse slide, ele vai dizer que, inclusive, o Kakuzo, ele se recusou a publicar o livro em japonês, ou seja, ele não estava falando com japoneses, né, com esse livro, com a publicação desse livro, ele não estava escrevendo um tratado pró-japoneses sobre o que era a Pax Asiática, ou o pan-asianismo, ou a solidariedade asiática, ele estava escrevendo para o Ocidente, né. Esse mesmo autor ele também vai lançar aí uma hipótese de que esse one que o Kakuzo estava se referindo não era o one de uma unidade, assim como tudo a mesma coisa, sabe? De uma homogeneidade. Mas o one é igual à palavra whole, né? Que esse artigo está em inglês, né? E whole seria inteiro. Então, não é que a Ásia ela é uma só no sentido de ser a mesma coisa. Ela é um todo unido, né? Então, ela é um continente unificado que se complementa como um corpo inteiro, né? E essa hipótese ganha força por causa das próximas frases, né? Depois de Asia is One, ele vai acentuar, né? O contraste entre a China e a Índia, né? Mas vai dizer que o que une, né, o resto da Ásia é a expressão do amor pelo último e pelo universal. Então, é uma união espiritual e não uma união no sentido estrito de culturas iguais, digamos assim, né? Partindo para outra frase que eu gostaria de destacar, ele menciona, né, nesse trecho.
distinguindo-se, né, ele está distinguindo-os, né, ele está se referindo às nações asiáticas, nações aqui com muitas aspas, né, porque se a gente fosse discutir o que significa nação nesse período, seria mais uma aula muito longa sobre, né, mas os países asiáticos se distinguem daqueles povos marítimos do Mediterrâneo e do Báltico. Aqui ele está mencionando diretamente o Ocidente, né, fazendo ali uma leve cutucada, né, no Ocidente, né, falando de uma espécie de contraste entre a Ásia e o resto do mundo, basicamente, né, de todo o Ocidente, claro, lembrando, né, do Ocidente como essa entidade política, como é esse espaço quase que imaginário, né, quase não, né, todas as identidades são imaginárias, né, e assim, né, ele faz uma defesa da Ásia, fazendo uma crítica ao mesmo tempo ao Ocidente, né? Eu coloquei uma crítica ao cristianismo, né? Porque ele vai apelar para essa ideia do espiritual da Ásia e criticando aqui nesse trecho, né? Que vem logo depois do, do trecho que eu destaquei ali adiante, né? Que ele diz que essas religiões do Báltico e do Mediterrâneo, eles se concentrariam no particular em buscar os meios e não o fim da vida, né? Então, o Kakuzo, ele vai em muitas outras oportunidades, vai fazer uma crítica ao cristianismo, né? Vai criticar os jesuítas que foram ao Japão séculos antes, enfim, né? E aqui também nós vemos um processo de uma construção do si, né, do si da Ásia, em relação ao outro, o Ocidente, né? Então, sempre esse contraste para a construção de uma identidade, né? O próprio Said, se você se lembra da aula passada, quando eu falei sobre orientalismo, o Said, ele fala em determinado momento de que é muito comum que quando uma cultura vai ali no processo de se formar e de se autoafirmar, que ela acabe, né, fazendo distinções do si e do outro, né, mas que nem sempre essas distinções são para uma dominação efetiva, né, para uma colonização efetiva. Às vezes é só para uma questão realmente de identificação e de conflitos ali localizados, né. O diferente, por exemplo, do orientalismo, que viria a ser uma narrativa construída efetivamente para a colonização, para a dominação, né? Partindo aqui para um outro trecho que eu separei para a aula de hoje, esse trecho está nas páginas seguintes, né, na página 4 e 5, e ele diz: foi, no entanto, um grande privilégio para o Japão concretizar essa unidade na complexidade de uma clareza especial. O sangue indo-tartárico dessa raça era, em si mesmo, uma herança que a qualificava para absorver as duas fontes, e assim espelhar toda a consciência asiática. A bênção única da soberania inquebrável, a orgulhosa autoconfiança de uma raça invicta e o isolamento insular, que protegia ideias e instintos ancestrais à custa da expansão, fizeram do Japão o verdadeiro repositório da confiança e do pensamento e da cultura asiática. Esse trecho, sim, né, bastante polêmico, dá muito a se pensar, né, mas vamos aqui seguir o método do Jack Stripador e fazer em partes, né, dividir em partes esse trecho e compreender ele nas suas particularidades, né? O primeiro trecho que eu separei desse parágrafo é: o sangue indo-tartárico dessa raça, está se referindo ao Japão, era em si mesmo uma herança que a qualificava para absorver as duas fontes e assim espelhar toda a consciência asiática. Então aqui, né, quando ele fala o sangue indo-tartárico, ele está se referindo a parte do Indo, né, do subcontinente indiano, e o tartárico seria dos tártaro-mongóis, né, que seriam os outros povos ali, uma denominação que se referiria aos mongóis e aos turco-tártaros, né, turco-tártaros. Então ele está dizendo nesse trecho, basicamente, que o Japão ele é esse ponto de intersecção entre várias culturas diversas e que isso qualificaria o Japão para absorver e espelhar essa consciência asiática, né? E ser uma vitrine da consciência asiática, seja lá o que isso for, né? Para o resto do mundo, né? Então, nós vemos aqui um movimento que ele se difere um pouco dos desdobramentos que teria o pan-asianismo nas próximas décadas, né? Porque aqui a gente está falando de um direito
que o Japão teria, supostamente, né, que vem de fora para dentro, ou seja, vem das influências que ele tomou ao longo do tempo de outras culturas para dentro da sua própria cultura, e não de algo que foi herdado como algo natural, né, que depois seria interpretado dessa forma, né, acho que o Japão era naturalmente escolhido, né, para guiar uma Pax Asiática, né, mas aqui vemos o contrário, né, um movimento, um direito que foi conquistado através dos contatos com outras culturas, que então serviria ali para uma qualificação que foi construída ao longo da história, né, e que não viria de forma natural, né. Aí um outro trecho, uma raça invicta e o isolamento insular fizeram do Japão um verdadeiro repositório da confiança do pensamento e da cultura asiáticos. Então, nós vemos aqui, primeiro estudo, né, aquele pensamento de ilha, né, o pensamento insular, então, um espaço que estaria isolado do resto do mundo e, assim, poderia, supostamente, né, conservar mais da cultura dos seus vizinhos e da sua própria cultura, sem contatos com outras influências, né, políticas, econômicas, etc., e, consequentemente, culturais, né? E temos também uma afirmação que denota, né, essa necessidade que o Kakuzo via de inserir o pensamento asiático para o resto do mundo, né, e do Japão como um representante dessa nova etapa de inserção desse pensamento para o resto do mundo, né, e é claro, né, Kakuzo era japonês, né, não era porque ele estava ali em contato com outras culturas que ele deixaria de autoafirmar e de colocar a sua própria cultura como prioritária nesse processo de inserção, né, dentro de uma lógica globalizada, né. Partindo então para o nosso último trecho de hoje, esse trecho é um pouquinho mais longo, né, então a gente vai gastar um pouco mais de sinapses aqui para compreender. Esse aqui já está bem no finalzinho do livro, né, eu peguei aqueles dois no começo e agora esse daqui quase já no finalzinho. E ele diz assim: existem hoje duas poderosas cadeias de forças, que cativam a mente japonesa, entrelaçando-se como dragões em suas próprias espirais, cada uma lutando para se tornar a única dona da joia da vida, ambas perdidas de vez em quando, em um oceano de fermentação. Uma é o ideal asiático, repleto de grandes visões do universal que se estendem através do concreto e do particular, e a outra, a ciência europeia, com sua cultura organizada, armada com toda a sua gama de conhecimento diferenciado e aguçada com a ponta da energia competitiva. Os dois movimentos rivais despertaram para a consciência quase simultaneamente, há um século e meio. A vida nacional japonesa está centrada no trono, sobre o qual paira em sua impureza transcendente a glória de uma sucessão ininterrupta desde a eternidade. Mas nosso curioso isolamento e a longa falta de relações com o exterior nos privaram de toda a ocasião para o autoconhecimento. E na política, a visão da nossa sagrada unidade orgânica foi de certa forma encoberta pela sucessão da aristocracia Fujiwara, dando lugar por sua vez à ditadura militar do shogunato sob os Minamotos, os Ashikagas e os Tokugawas. Então, um trechinho aqui bem longo, né? Mas vamos aqui, mais uma vez, pegar, né, certos pontos, então vocês vejam, né? É um documento que, apesar de curto, ele tem muito a dizer, né, sobre o período, essa fase do pensamento pan-asianista, essa fase do pensamento de uma construção de uma identidade japonesa que é muito complexa, né? Então, temos ali várias disputas e o próprio Kakuzo colocando ali as suas próprias ideias no meio desse turbilhão de necessidades, né, do Império Japonês. Mas a primeira coisa que eu queria destacar é essa frase, essa parte em que ele fala que dessas duas poderosas cadeias de forças que estão ali em conflito dentro da mente japonesa, né? Que uma delas seria o ideal asiático e, por outro lado, a ciência europeia. Então, nós vemos aqui uma construção de uma lógica de um self em crise, né? De uma identidade em crise, né? No começo ali do século XX, né? Desde o final do século XIX, para falar a verdade, né?
Mas essa crise, ela nunca é abordada necessariamente, assim, intrinsecamente como algo ruim, né? Até porque nesse mesmo livro, né, e em outras oportunidades, o Okakura viria a afirmar o mesmo, né, como nesse outro documento que eu trouxe ali logo abaixo. Ele diz que o avanço artístico, né, já que essa era a área dele, é promovido pelos conflitos, né? Então, sempre que existe uma etapa de conflitos políticos, econômicos, culturais, em um espaço, o avanço artístico acontece, né? Então, ele, inclusive, vai atribuir, né, a qualidade da arte japonesa como um resultado dos contatos, diversos contatos que o Japão teve com a China, com a Coreia, com a Índia, enfim, né? Então, esse self-increase não seria necessariamente por si só um problema, né? O que viria a ser um problema, na verdade, eram as políticas imperialistas do Ocidente dentro do Japão e no resto da Ásia. Né? E o próprio Kakuzo, né, o próprio Kakura, vale lembrar, ele também estava nessa fronteira, né, de uma disputa de entre aspas, né, ideal asiático e de uma ciência europeia, levando aqui o ideal asiático como uma abstração, né, uma verdadeira abstração do que seria esse compilado de ideais que viriam desse espaço geográfico que a gente convencionou chamar de Ásia, né. Eu trouxe para fazer um cruzamento interessante aqui de ideias, né, esse trecho do Kakuzo na revista Koka, que era a revista de arte que ele ajudou a fundar. Eu não sei se essa referência está certa, essa data, não sei se é 1889 ou se é 1998, né? Acho que eu devo ter trocado o 8 e o 9 ali. Mas enfim, né, no finalzinho do século XIX, ele diz na primeira edição da revista: e o que pretendo ao preservar características do passado não é, como afirmam os conservadores tacanhos, um apego teimoso à tradição artística dos antigos. Em vez disso, busco o progresso em consonância com o movimento mundial universal, que investiga a história, segue sistemas estabelecidos e cultiva um espírito independente da pintura japonesa. Então, ele está se colocando aqui contrário às políticas conservadoras em relação às vanguardas artísticas, né, do período, e vai dizer que a busca por uma arte nacional, uma arte que representaria o espírito japonês, ela viria através de um referencial do próprio Japão, né? Mas sem deixar, é claro, de se abrir para o resto do mundo. Então, eu acho que esse trecho conversa, né? Esse cruzamento de fontes conversa bastante aqui com o nosso curso. O próximo trecho que eu escolhi para debater um pouquinho com vocês, nosso tempo está acabando, né? Eu vou correr mais um pouquinho. A vida nacional japonesa está centrada no trono, sobre o qual paira, em pureza transcendente, a glória de uma sucessão ininterrupta desde a eternidade. Então, aqui ele está apelando para aquela ideia, né, da linhagem imperial como uma linhagem que vem dos deuses e que é a linhagem imperial mais antiga do mundo, porque ela é ininterrupta, né, enfim. Ele está resgatando, né, esse argumento, que vai ser muito utilizado ali nos próximos anos para falar de uma superioridade espiritual e racial do Japão em relação aos seus vizinhos do leste asiático, né, e do resto da Ásia também, por que não? E também, mas aqui, né, é mais plausível compreender esse trecho nesse período, né, e não nos próximos anos, porque ele viria, sim, a ser resgatado nos próximos anos para esses outros propósitos, mas nesse momento ele está falando de uma superioridade moral japonesa em detrimento do Ocidente, não em detrimento do resto da Ásia, né, porque ele vai trazer também a valorização da China e da Índia, né, especificamente nesse livro, mas em outros livros ele vai trazer outras nações asiáticas também para a conversa. Só que esse trecho e esse argumento ele vai ser muito utilizado para os projetos expansionistas do Japão nos anos seguintes. Então, é muito importante entender que não era algo que foi inventado nos anos 30 e nos anos 20, ele foi apenas resgatado, né, de documentos anteriores. Aqui nesse trecho, né, ele fala do isolamento do Japão, que teria privado o Japão de um autoconhecimento, né? E esse trecho é interessante porque o Kakuzo,
ele particularmente vai trazer muito essa visão de que para a superação desse problema que a Ásia estava enfrentando, né, a influência e a dominação ocidental em todo o continente, ele vai dizer que a solução seria uma reflexão geral sobre o que significa ser asiático, o que significa, qual que é a identidade da Ásia, né? Isso para resistir às investidas do Ocidente. Né? E aí, nesse livro, né, o Clarke vai dizer, né, que nesse livro ele também fala de que o Kakuzo, ele vai apelar também para medidas militares, né? Ele fala que medidas militares, eles podem ser necessários e que, se for necessário, é para se fazer uso, sim. Só que esse argumento logo vai cair nos próximos livros dele, quando ele começa a perceber que o Japão está caminhando realmente para ser um império militar, né, no resto da Ásia, ele já começa a dar para trás nessa ideia, né? Mas ele realmente defende essa visão nesse primeiro livro. E aí, como uma última consideração final, eu resolvi trazer esse trecho do Clarke para deixar uma reflexão, né? Uma última reflexão para você, até para quem sabe te ajudar a pensar na sua avaliação final para esse mini curso, né? Ele diz que, em conjunto, as evidências apontam, né? Ele está falando do Okakura Kakuzo nessa parte, né? Em conjunto, as evidências apontam para uma personalidade que desejava demonstrar domínio do discurso ocidental deles, ou seja, do Ocidente, bem como representação do discurso nosso japonês, ou mais amplamente, do discurso asiático, ao mesmo tempo. Isso indica um desejo por um duplo empoderamento hermenêutico, né? Ou seja, o Kakuzo, no final das contas, ele queria dar conta de dominar, né? Dominar no sentido de aprender intelectualmente, né, de saber argumentar intelectualmente nesses dois blocos, né, tanto no bloco ocidental, ou seja, escrevendo em inglês, aprendendo sobre intelectuais ocidentais, né, ele vai beber muito da fonte dos intelectuais alemães, principalmente, né. Então ele queria ter esse empoderamento hermenêutico, né, que o Clarke está falando, tanto desse discurso ocidental, ou seja, falar em par de igualdade com esse bloco, como também, né, se apoderar de uma representação do discurso asiático, né? Ele também queria ser esse símbolo de um intelectual que conversava com os dois mundos, né? E aí o Clarke vai chamar isso de um desejo por um duplo empoderamento hermenêutico, o que demonstra aí, mais uma vez, né, a complexidade da figura do Kakuzo. E, bom, eu não trouxe o outro livro dele, que é mais conhecido por esse contexto de panasianismo, porque o livro dele, que é mais conhecido nesse contexto, é o The Awakening of the East, mas ele não foi publicado durante a vida do Kakuzo. Ele foi publicado nos anos 30, então anos depois da morte dele, e aí já fugiria o nosso recorte temporal, né, que eu me propus, que é ser até o iniciozinho do século XX. Mas esse outro livro, ele vai ser realmente tomado quase como um guia, uma bíblia, né, do que seria essa identidade militarista e expansionista do Japão no século XX. Né? Então, só a título de curiosidade, né, porque você, caso queira conhecer essa outra obra dele, sinta-se à vontade. E tá aqui as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. E a gente se vê só no último vídeo agora desse mini curso, mas vocês vão estar em ótimas companhias com a minha amiga e professora, colega, né, de pesquisa, Maria, e com o meu colega e pesquisador muito competente, Ronald. Então, muito obrigada e até mais.